E aí, galera, beleza? Eu sou Gustavo Knoploch, teu professor de Direito Administrativo aqui do portal do Silvio Sandi. Você já deve ter feito outros cursos aqui comigo, né? Você está acompanhando aqui o nosso trabalho, já está na batalha aí de concurso público, né? Principalmente essa batalha da área fiscal, uma batalha árdua, não é fácil, né? Quem me conhece, eu sou auditor fiscal no Rio de Janeiro. E vale a pena, galera. Vale a pena, o caminho é esse mesmo. Vamos continuar, né, estudando. Concurso para área fiscal é sempre complicado, é muita matéria, sei disso, já passei por isso, né? Me sinto à vontade para falar, porque já passei por isso tudo, eu sei que é muita matéria. Você tem que ter um conhecimento bom, não só de administrativo, constitucional, tributário, contabilidade, tem tudo. Mas é assim mesmo, galera. Bota na cabeça que é difícil? É. Mas é difícil só para você não, é difícil para todo mundo. Né? O pessoal está nessa batalha, continua, né? Concurso é aquela fila, você está na fila. Ah, tem gente que sai mais do que eu, beleza. No próximo concurso algumas pessoas vão passar. Esse concurso você faz de Goiás, tá rolando agora, você faz Goiás, depois você faz Rio Grande do Sul, você faz Santa Catarina, né? Vai sair para Bahia daqui a pouco, você faz Bahia, né? A gente está começando a ver lá no Rio também concurso. Daqui a pouco, acho que ano que vem, para 2019, vai sair alguma coisa, uma notícia aí para concurso lá no Rio de Janeiro também. Quer dizer, tem que ficar na área, né? Tem que ficar, continuar estudando, fazendo questões, resolvendo, estudando bem, tá errando, o que que é isso, por que eu tô errando? Pô, tô errando essa matéria, tô me dando bem de administrativo, tô me dando mal em constitucional, então eu vou estudar mais constitucional. Tô me dando mal em constitucional, tô me dando mal em direito administrativo, e no tema serviços públicos. O resto eu estou acertando, mas serviço público eu sempre erro. Então você pega um módulo, vai lá de serviços públicos, né? Pega o meu módulo. Pô, já assisti aula contigo, Gustavo, continua errando. Procura pegar um outro módulo de outro professor, de repente ele tem uma abordagem diferente da que eu tive, né? De repente você vai pegar alguma outra coisa que você não conseguiu pegar comigo. É assim mesmo. É assim mesmo. Vai fazendo o ajuste fino, né? Vai lá, tá, pá, daqui a pouco é teu, beleza? Se não for nesse concurso agora, galera, tô torcendo por vocês. Se não for nesse concurso do Rio Grande do Sul, vai ser no próximo, né? Eu passei por isso, também tomei pau em alguns concursos até conseguir passar num concurso legal. Então, tomara que seja esse. Mas se não for, não era para ser também. Vai ser o próximo. Se não for o próximo, vai ser o outro. É assim. Não dá para você tomar pau e baixar a cabeça. Continuar que daqui a pouco você vai arrebentar. Beleza? Então, beleza. A gente montou esse curso aqui, né, um curso de 10 horas em cima de resolução de questões. Então, qual é a ideia? Eu estou trazendo aqui só questões da banca, só questões recentes da banca, para a gente ver como é que a banca está pedindo isso, né? São questões do CESP, só do tipo múltipla escolha, né? Não é questão de certo e errado. Então eu peguei só questões CESP múltipla escolha recentes, para em cima disso a gente batendo, a gente consegue ver o direcionamento da banca, né? O que a banca pede mais, o que ela pede menos, como que ela aborda aqueles assuntos, a gente vai em cima disso daí, tá legal? Essa turma aqui não é turma para a gente pegar, para você aprender do zero. Então, eu vou resolver as questões e vou fazer uma revisão rápida, né, galera? Isso aqui é gabarito letra C, por causa disso, isso. Lembra? Letra A tá errado, porque lembra que isso não pode, porque parará. Se você sentir, peraí, caraca, o Gustavo tá falando, não tô entendendo nada. O Gustavo falando, lembra disso? Não lembro, não vi isso. Bom, então para, que essa aqui não é a turma que você tem que fazer, né? Vai pegar lá do básico, a gente tem uma turma básica aqui, a minha turma de direito administrativo básica são 60 horas, né? São 60 horas de direito administrativo para a área fiscal, para você pegar tanto Receita Federal quanto receitas estaduais e municipais, um conteúdo básico. Então você tem que se aprofundar lá para depois você ir treinando em cima de questões, tá legal? Então para a gente não ter problema, né, de chegar daqui a pouco, não. A ideia é essa aqui, resolver o máximo de questões, né? Eu poderia ter selecionado poucas questões para ficar em cima disso, ó, dando aula. Mas aí o cara que quer uma turma de exercício fica pau da vida com razão,
Porque eu já fiz a turma básica, que era uma turma de exercício, não quero que você fique falando do LIMP, não quero que você fique falando o que é administração direta e indireta, por isso que isso aí eu já tô careca de saber, né? Já estudei isso tudo, beleza. Então, mas se você está sentindo dificuldade, você tem que dar um tempinho e começar a voltar lá atrás para pegar a parte básica, beleza? Então vamos tentar ganhar tempo e resolver o máximo de questões possível. Só estou perdendo tempinho agora no início para depois a gente correr. Tá aqui o meu site, né, gustavoquinoploc.com.br. Convido você, assim que você puder, entra no meu site, vai lá, dá uma fuçada lá, porque já tem matérias, tem várias matérias que eu vou postando lá, alterações legislativas, alterações de jurisprudência. Então saiu uma decisão nova do STJ, do Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto tal, eu preparo a matéria e boto lá. Opa, teve uma alteração aqui na lei, né, na lei de improbidade, vamos discutir aí, a lei de improbidade foi alterada, né, ano passado. Teve uma alteração na lei de licitações, né, agora recentemente, foi aprovado um decreto federal que alterou aqueles valores de limites de modalidade de licitação. Ih, não estou sabendo disso. Tem que saber, né? Então, eu coloco no meu site. Vamos combinar o seguinte. Direito administrativo, você pode ficar tranquilo que qualquer coisa importante na área de direito administrativo que sair, eu vou postar lá. Como é que eu vou ficar sabendo? Me procura no Facebook. Gustavo Quinoploc também, né? Procura Gustavo Quinoploc 2. Tem Gustavo Quinoploc, que não dá mais para adicionar ninguém, porque já chegou a 5.000 amigos. Tem Gustavo Quinoploc 2, que tem 2.000 e tantos amigos. Você entra lá, Gustavo, eu tenho um aluno lá no Silvio Santos, me adiciona aí, por favor. Eu adiciono, né? Quase todo mundo que está lá é aluno, né? Eu não conheço pessoalmente. A maioria dos alunos que tem lá, 5.000 amigos. O outro 3.000, 8.000 amigos. Desses 8.000 amigos, conhecer pessoalmente, eu conheço 500, né? São amigos meus, conhecidos e tal. Os outros, a grande maioria, eu não conheço pessoalmente, mas o pessoal tem aula comigo e tal, me acompanha aí. Gente que nem teve aula comigo, mas sabe e fica me acompanhando lá. Então, eu quando posto a matéria no meu site, eu vou lá e boto no Facebook. Eu boto no Facebook lá uma chamadinha rápida, né? Acabou de sair uma alteração tal, tá aqui o link da matéria que eu preparei, tá no meu site. Então, você for meu amigo lá no Facebook, quando você receber alguma coisa, não fico mandando palhaçada, não fico mandando corrente, não fico entrando em discussão política, né? Pelo amor de Deus, né? Já deu esse negócio, ainda bem que vai chegar, né? Já tem eleição aí. Porra, que saco esse negócio das pessoas querendo ficar discutindo e querendo mudar a opinião dos outros. Todo mundo já sabe quem vai votar, todo mundo já tem a sua convicção, não adianta ficar discutindo esse negócio, mas fica todo mundo em cima lá, enchendo o saco. Então, não mando nada de política, não mando nada disso. Apareceu alguma coisa lá, Gustavo Quinoploc, pode ter certeza que é alguma coisa interessante. Você vai lá, clica no link, entra no meu site e vê. Tá legal? Então é isso, galera. Vamos lá, sem perder mais tempo. E tá aqui a foto da capa do meu livro, né? O Manual de Direito Administrativo, que está na 11ª edição já. Essa 11ª edição é agora de 2018, está atualizada. No meu site também você consegue conhecer melhor. Tem parte lá, você clica, tem a capa do livro, você clica lá na capa do livro e você consegue ver partes para download. Então você consegue... Tem um outro livro lá de questões comentadas do CESP. Esse livro de questões comentadas é um livro mais antigo, já está esgotado, não tem venda em livraria nenhuma, mas você ainda consegue digital. Digital você clica lá, tem um lugar que você compra lá direto na editora, consegue a versão digital. Agora, já tem alguns anos, tem uns 3 anos do livro, tem que tomar cuidado que algumas questões já podem estar desatualizadas lá, tá? No livro de questões comentadas. Por isso até que parou de vender já. Mas são 1.500 questões comentadas, só do CESP. É um negócio legal para você bater. Tá legal? Então, ficou aqui o convite para você conhecer melhor o trabalho. E aí, beleza, vamos entrar direto aí na turma do auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Beleza? Vamos lá? Vamos que vamos? Vamos embora, tamo junto. Bom, separei questões. Questões estão separadas aí por assunto, né? Vamos começar resolvendo as questões relacionadas à administração pública. Vamos lá.
Primeira questão. Relativamente à identidade da administração indireta, ação na opção correta. Autarquias e fundações podem receber, por meio de lei específica, a qualificação de agência executiva. Então isso aí está no programa de vocês, né? Agência executiva, é exatamente isso, né? A agência executiva não é uma nova espécie de entidade, é apenas uma qualificação que é dada a uma autarquia ou uma fundação que assina um contrato de gestão com o poder público, se comprometendo a cumprir metas de qualidade. Então, com isso, virarão agência executiva e aí terão o que em contrapartida? Terão um aumento da sua autonomia. Que aumento é esse? Essa previsão de aumento da autonomia veio lá na reforma administrativa, na emenda 19, quando colocaram o artigo 37, parágrafo 8º. Puxa a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 8º. Foi acrescentado na reforma administrativa da emenda 19. A previsão. Então, haverá um aumento de autonomia. Que aumento é esse? Esse aumento de autonomia depende de previsão em lei. Só que de 98 para cá não editaram leis dando grandes vantagens para quem se qualificar como agência executiva. Para não dizer que não teve nenhuma, teve uma apenas. Uma alteração na lei de licitação no que se refere à dispensa de licitação. Tá? Lá no artigo 24 da Lei 8666, é dispensável a licitação. Nos incisos 1 e 2, valores. Né? Então a gente sabe que autarquia e fundação podem contratar bens e serviços com dispensa de licitação quando o valor for até 10% do teto do limite. Teto do limite de convite. Certo? É a regra geral. Então, autarquias e fundações podem contratar diretamente com dispensa de licitação quando o valor é de até 10% do teto do convite. Se a autarquia ou fundação se qualificar como agência executiva, ganhar o título, aí passa a ser 20%. Onde é que está dizendo 20%? No parágrafo 1º do artigo 24. Esse parágrafo 1º do artigo 24 é que foi acrescentado depois em função dessa alteração, dessa exigência de se buscar a eficiência no serviço público. Tá legal? Então, tá quase tudo certo. Autarquia de fundações, essa agência, vão ser qualificadas como agência executiva para garantir o exercício das suas atividades com maior eficiência. Tá quase tudo certo. O único erro é o quê? Gustavo, qual é o erro? O erro é esse aqui, ó. Que essa qualificação não é feita por lei. É feita por decreto. A administração é que vai qualificar a autarquia ou a fundação como agência executiva. Depois que elas assinarem o contrato de gestão, elas serão qualificadas por decreto. A lei estabeleceu a previsão dos requisitos, né, para que uma autarquia ou uma fundação possa vir a se qualificar como agência executiva. Isso está previsto em lei. Agora, a qualificação não é feita por lei, é feita por ato da administração. Então, o erro é esse daí. B. São traços distintivos do regime jurídico especial das agências reguladoras. A agência reguladora, ela tem que ter autonomia, né, para regular aquele setor sem ficar preocupado em estar hierarquicamente subordinado à administração direta, porque senão o presidente da República poderia impedir que a agência reguladora tomasse as decisões que ela entende que devem ser tomadas. Né? Para isso, ela tem que ter autonomia. Para isso é que as autarquias devem ser criadas como agências... Por isso é que as agências reguladoras devem ser criadas na forma de autarquia de regime especial. O que é uma autarquia de regime especial? Aquela autarquia que tem superpoderes, que tem um grau de autonomia, de independência muito maior. Aproveitando, fazer uma pergunta, que já caiu em prova. As agências reguladoras devem ser criadas como autarquias de regime especial por expressa previsão legal. Certo ou errado? Errado. Por expressa previsão legal, não. Ou seja, não existe nenhuma exigência, nem na Constituição Federal e nem em lei nenhuma lei determina que as agências reguladoras tenham que ser autarquias.
Então, se uma agência reguladora for criada como empresa pública, por exemplo, essa agência reguladora não será ilegal. A criação de uma agência reguladora como empresa pública não é ilegal porque a lei não determina isso. Mas essa agência reguladora não terá força, porque a empresa pública, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, ela não tem supremacia, né? Ela não tem poderes maiores do que as entidades privadas e não pode se sobrepor. Por isso que, doutrinariamente, não por determinação legal, mas por entendimentos doutrinários, é que as agências reguladoras vêm sendo criadas como autarquias de regime especial, embora não haja nenhuma determinação expressa legal nesse sentido, ok? Já foi cobrado em prova. Então, letra B, tudo certo. Ó. A investidura dos seus dirigentes, por quê? Os dirigentes das agências reguladoras são escolhidos pelo presidente da República, mas eles dependem de aprovação pelo Senado Federal. O Senado Federal deve sabatinar aquela pessoa para ver se ele entende a Agência Nacional do Petróleo. Esse cara entende petróleo? Tem que ser sabatinado pelo Senado. Então, não é livre escolha do presidente da República. O mandato tem prazo determinado na lei de criação da própria agência reguladora. Em regra, esses prazos são de 3 anos, mas a lei daquela autarquia, daquela agência reguladora, pode estabelecer prazo diferente, 4, normalmente na faixa de 3, 4. Depois que sai o diretor da agência reguladora, depois que ele deixa a agência reguladora, ele tem que ficar um prazo sem poder trabalhar no serviço público, é chamado de quarentena. Tudo isso está certo. Então, gabarito B de bola. O resto está errado. Letra C. A instituição de uma fundação pública de direito público, diferentemente das autarquias. Olha só, aqui já posso parar porque já está errado. Por quê? Vamos lá. Dá uma olhada na tua Constituição. Lembrando só, né, gente? Não vou fazer o esquema todo. Constituição, artigo 37, inciso 19. Vem dizendo que as autarquias serão criadas por lei. As empresas públicas, sociedade, economia mista e fundação não são criadas por lei. Elas têm a sua criação apenas autorizada por lei. O presidente da República manda um projeto de lei ao Congresso, o Congresso autoriza a criação daquela empresa pública. Depois dessa autorização, o presidente da República vai preparar o estatuto e mandar registrar no órgão competente. Então, a empresa pública, a criação é feita da mesma maneira que uma empresa privada, com o registro no órgão competente, na junta comercial, no caso, junta comercial. Certo? Então, a Constituição Federal fala que autarquias são criadas por lei. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação não são criadas por lei, são apenas autorizadas por lei. Isso é o que a Constituição determina. Mas está furado. A doutrina toda diverge com relação às fundações. Por quê? Tem que entender uma coisa do Código Civil que determina. Pessoa jurídica de direito público é criada por lei. Pessoa jurídica de direito privado não é criada por lei, é criada com o registro no estatuto. Autarquia, pessoa de direito público, criada por lei. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas de direito privado, então não são criadas por lei, são autorizadas, beleza. Agora, em relação às fundações elas podem ser criadas com personalidade de direito público ou com personalidade jurídica de direito privado. A Constituição não fala nada disso, mas a doutrina é que defende isso. E aí, existe uma divisão. As fundações que tenham personalidade jurídica de direito público seguirão as mesmas regras das autarquias, por isso são chamadas de autarquias fundacionais. Então, as fundações com personalidade de direito público, essas serão criadas por lei, não só autorizadas, criadas por lei exatamente igual à autarquia. As fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, essas devem seguir as regras das empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas realmente não são criadas por lei, são apenas autorizadas. Então, por que eu falei para cortar ali? Porque as fundações de direito público seguem as mesmas regras das autarquias, não tem nenhuma diferença. Daí, quando ele falou, a instituição de uma fundação pública de direito público, diferentemente da autarquia, já está errado, porque não tem diferença nenhuma.
Diferentemente das autarquias, cuja criação se dá por lei, autarquia, criação dá por lei, a Fundação de Direito Público, diferentemente, tem que ter inscrição lá no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, né, do RCPJ, no órgão competente. Não. Quem tem que ter registro lá no órgão competente são as empresas públicas e sociedade mista. E as fundações com personalidade jurídica de direito privado. As de direito público seguem as regras das autarquias. Estão errado. Embora seja reconhecida a natureza autárquica dos conselhos de classe, sim, os conselhos, CREA, CRM, CRC, esses conselhos são considerados autarquias de regime especial, são autarquias diferenciadas também. O único conselho que não é autarquia é a OAB. A OAB é um caso à parte. Tá? Ah, Gustavo, diz pra mim aí onde é que a OAB entra. Fala exatamente, cada um fala uma coisa, exatamente onde é que está a OAB. Exatamente, ninguém sabe. O Supremo Tribunal Federal fica cada hora falando uma coisa diferente. Ninguém sabe exatamente. Então a STF costuma dizer que a OAB é uma instituição sui generis. Sui generis quer dizer, é uma instituição diferente. A OAB não é agência, a OAB não é autarquia. Então, se a OAB não é autarquia, não está dentro da administração, direta nem indireta, mas tem que seguir as regras da administração. Algumas regras o STF já dispensou, por exemplo, numa decisão estranhíssima, o Supremo Tribunal Federal falou que a OAB não é obrigada a fazer concurso público. Foi justamente aí quando o Supremo falou, não, OAB, você não é obrigado a fazer concurso público, não. Você pode contratar, porque ninguém tem que se meter com o que você faz. Então, quando a STF falou que a OAB pode contratar sem concurso, veio a discussão e o STF teve que falar que a OAB não é autarquia. Por quê? Porque a Constituição determina que toda administração faça concurso. Se a OAB não precisa fazer concurso, não é da administração. Então é o quê? Não sei. Mas, embora seja reconhecida a natureza autárquica dos conselhos de classe, uma vez que os recursos que elas recebem são privados, porque vêm dos profissionais, eles não estão sujeitos a controle pelo TCU. Errado. Aí, uma coisa ambígua. Em relação à OAB, se for pensar, a OAB não é autarquia, mas está sujeita a controle pelo TCU? Controle financeiro? Tá. Então, está errado. Empresa pública economia mista podem ser constituídas sob qualquer forma. Não. Empresa pública, qualquer forma. Sociedade de economia mista tem que ser SA, Sociedade Anônima. Então não é qualquer forma. São 2. Letra A. Ocorre descentralização por serviços quando o poder público contrata a empresa privada para desempenhar atividade. Bom, tá aqui a União, a pirâmide da União, né? Com seus órgãos. Presidente da República, Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita, etc. Aqui dentro ocorre desconcentração entre os órgãos da administração. Beleza. Quando a União pega uma atribuição que é sua e joga para fora da pirâmide, entrega isso para alguém do lado de fora, isso é descentralização. Descentralizar, tirar do centro da pirâmide. Então, quando a União entrega uma atribuição para uma entidade de administração indireta, entregou o serviço postal para os Correios, que é uma empresa pública. Isso é descentralização. Então a descentralização pressupõe uma outra pessoa jurídica. Né? Porque as entidades de administração indireta são pessoas jurídicas. A descentralização pressupõe outra pessoa jurídica. Mas existem 2 tipos de descentralização. A forma de descentralização clássica, que é essa, que é a chamada descentralização por outorga, que depende de lei, daquela lei que vai criar, ou pelo menos autorizar, a criação da entidade de administração indireta. Então é chamada descentralização por serviços.
mas existe outra descentralização quando a União, quando a administração, né, federal, estadual, municipal, dentro das suas atribuições, vamos dar o exemplo da federal, quando a União pega uma atribuição sua e entrega para uma empresa privada. Por exemplo, telecomunicações. Telecomunicações é atribuição de quem? Telecomunicações é serviço público de titularidade de quem? Da União, do Estado, do município, da União. Só que a União não trabalha, não fornece telefonia celular. Ela deixa empresas atuarem na área de telefonia celular. Então permite que a Vivo preste o serviço de telefonia, serviço público de titularidade da União. Isso também é uma descentralização. Descentralização por delegação. Então, o primeiro caso, descentralização por outorga. E o segundo caso, descentralização por delegação, quando se entrega para uma empresa privada que não é da administração. Essa delegação será feita por ato ou por contrato, e não por lei. Então, ele misturou, né? Letra A. Ocorre descentralização por serviços quando o poder público contrata uma empresa privada para desempenhar a atividade. Não, isso não é descentralização por serviços. Isso é descentralização por delegação. Descentralização por serviços é a criação de entidade de administração indireta. Autorização, permissão e concessão de serviço público são as formas de delegação, caracterizam desconcentração administrativa. Não. Autorização, permissão e concessão é isso que aconteceu aqui com a Vivo. No caso, é uma delegação de serviço público. A delegação, como eu acabei de falar, é uma espécie de descentralização, não uma espécie de desconcentração. O ente titular do serviço público pode interferir na execução do serviço transferido a outra pessoa. Bom, então a gente tem que entender o seguinte, isso será cobrado lá na frente quando a gente falar sobre serviços públicos. Na descentralização por outorga, no primeiro caso, na descentralização por outorga, ela é feita sempre por lei. A lei que cria ou autoriza a criação da entidade de administração indireta. E essa lei entrega a titularidade do serviço. Ou seja, o serviço postal é de competência de quem? Da União. Mas quem tem a titularidade do serviço postal? É a União? Não, são os Correios. Porque a partir do momento que foi editada uma lei criando os Correios, a lei entregou a titularidade para os Correios. Isso pode acabar? Pode. Inclusive, isso se discute muito em acabar com os Correios. Né? Pode acabar com isso? Pode. É necessário o quê? Uma lei autorizando a extinção dos Correios. E aí o serviço postal volta a ser de titularidade da União. Aí a União vai entregar cartas diretamente pelos seus funcionários. Ah, não vai fazer isso. Então pode fazer uma licitação para escolher empresas privadas para atuarem no serviço. Pode fazer licitação, pode permitir que trabalhe a DHL, a Federal Express, é o que se discute, né? Então passará a haver uma descentralização por delegação da prestação do serviço público de serviço postal. Tá? Então hoje, a descentralização por outorga, que exige lei, ela entrega a titularidade do serviço. Na descentralização por delegação, que é feita por ato ou por contrato, diretamente com a administração, não é repassada a titularidade, apenas a execução do serviço. A titularidade das telecomunicações é da União. A União apenas permite que essas concessionárias executem, prestem serviço de telecomunicações, mas ela continua sendo titular. Daí a União pode, se essas empresas descumprirem algumas regras, esses contratos podem ser rescindidos. Então, o ente titular do serviço público pode interferir na execução do serviço transferido a outra pessoa jurídica. No caso da descentralização por serviços, não. Descentralização por serviço é descentralização por outorga. Nesse caso, não pode haver interferência porque a lei entregou para eles. Se aqui tivesse descentralização por delegação, aí sim, o titular do serviço, que é a União, pode interferir, pode rescindir o contrato. Aí poderia.
A descentralização por colaboração é a descentralização por delegação. Como é que o macete que eu dou para você guardar essa colaboração? Nenhuma empresa privada é obrigada a prestar serviço público, certo? Certo. Então a Vivo, ela não é obrigada a trabalhar na área de telefonia. É uma empresa privada. Ela atua na área de serviço público para ajudar, colaborar com o poder público. Claro, ganhando para isso, né? Não estou dizendo que esse colaborar é de graça. Mas, uma vez que ela não é obrigada a fazer isso, ela está fazendo isso por colaboração. Então, a descentralização por colaboração, que é a delegação, resulta na transferência da titularidade? Não. Só na transferência da execução. Então, o gabarito deve ser letra E, né? No caso da descentralização por colaboração, a alteração das condições independe de previsão legal específica. Sim, por quê? Como a gente vai ver lá em contratos, né? Essa delegação será feita por contrato. E aí segue a regra dos contratos. A administração contratante pode alterar regras do contrato. Pode intervir no contrato. Então, isso aqui está certo. Gabarito, letra E. Tá legal? Daqui a pouco a gente continua.